afetar a nossa vida. E aí o Senhor falou assim: por que você não faz? Eu estou colocando no seu coração isso. Então eu creio que quando Deus coloca essas coisas no nosso coração, é para destravar muita coisa. É para a gente ser poderosamente abençoado. Amém? Você crê nisso? Eu creio na palavra de Deus. Você vai ver a importância dela, a mente, pensamento, as ações. Olha, vai estar recheado de terça-feira. Vem com papel e caneta. Se você não vier, você estiver na sua casa, vai lá e anota tudo direitinho, que eu tenho certeza que vai haver transformação para o teu coração. Amém? Terças-feiras de setembro, eu creio que vai passar do mês de setembro, por causa dos temas, mas a proposta é no mês de setembro nós estamos falando sobre essa transformação na mente, transformação interna e externa. Vai ser tremendo para a tua vida. Ah, pô, eu estou cansado de ouvir isso. Sua vida não mudou? Então você só está ouvindo, você não está praticando. Ouvir, tem um monte de gente ouvindo. Quantos livros você lê não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o quanto você pratica daquilo que você aprendeu. Tem um monte de gente conhecedora dentro da igreja. Tem gente que eu acho que pode subir aqui e pregar melhor do que eu, mas não muda a sua vida porque não tem posicionamento. Então você tem formação, não muda a sua vida. Ok? O que muda a sua vida é quando você interage com a informação que você teve e começa a praticar na sua vida. Tem um monte de gente que sente e fala: pode pregar até melhor do que eu, tenho certeza disso. Tem gente que conhece mais do que eu, não tem arrogância de dizer que eu sou melhor. Não é isso não. O que eu estou dizendo é que tem um monte de gente que critica os assuntos que a gente fala e fala, está sempre falando sobre isso. Mas, e mesmo assim você não mudou? 15 anos, 20 anos ouvindo a mesma coisa, já virou PhD naquilo, mas não mudou a sua vida, então você precisa transformar a sua mente. Talvez só tenha informação, mas não tem prática. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Eu, pelo menos, quando ouço a palavra de Deus e quando estudo ela está sempre falando de uma maneira nova comigo, está sempre abençoando a minha vida. Então, que em nome de Jesus você participe das terças-feiras e você receba uma palavra para mudar, transformar o teu coração, em nome de Jesus. Amém? E convidar vocês mais uma vez, a apóstola vai falar de novo, vou falar todos os cultos, divulgar. Amém? Eu não cobro nada, é tudo de grátis que a gente faz. Está lá na internet, no YouTube, é só você acessar as ministrações e você vai aprender da palavra de Deus. Então, é o mínimo que eu posso fazer, a divulgação. Então, convido você a se inscrever no nosso canal lá no YouTube, você que não se inscreveu ainda, as ministrações tremendas, eu ouço todas, eu estou meu fã, né? Eu estou meu fã. Eu chego em casa, a Elaine fala assim: nossa, mamãe, você pregou. Aí eu falo assim: mas eu vou me ouvir. Ela fala assim: mas de novo? Eu falo assim: para ver se eu não falei besteira, para ver se foi direitinho. Não é bom ouvir? É bom a gente se ouvir, porque a gente avalia no que a gente pode melhorar, se foi tudo certinho. Ainda mais a palavra de Deus, irmão. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então tem que ser muito responsável. E pode ter certeza que o dia que eu errar, falhar alguma coisa aqui e eu perceber, se eu não perceber, já me perdoa antes, mas se eu perceber que eu falei e eu errei, você pode ter certeza que eu vou ter a humildade de dizer para você: me perdoa, gente, ó, foi um negócio aqui, foi na empolgação, mas não é isso aqui não, porque nós somos seres humanos, sim ou não? Mas eu ouço, e eu vou falar para vocês, a gente tem gravado as ministrações e tem ficado maravilhosas. Eu não sei plenamente o que Deus vai fazer com elas aí pela frente, né? Mas eu tenho certeza que alguma alma vai ser alcançada. E eu aprendi uma coisa. Primeiro, que eu já estou sendo edificado com aquilo que eu estou ministrando, amém? Fabinho, os homens que vêm aí, é gostoso, é bom, está sendo bênção? Aí, ó, já tem gente sendo edificada. Nós temos recebido algumas pessoas de outros países que estão se inscrevendo no nosso canal, né, presbítero? Então, só de saber disso, Fabinho, que essas ministrações estão indo longe, ainda que as pessoas da igreja desprezem, ainda que as pessoas que nos conhecem desprezem, não importa, a palavra de Deus está sendo pregada, está chegando em outros lugares, e se uma alma é tocada, glória a Deus, valeu a pena todo o nosso trabalho. Mas eu quero muito ser honrado com a sua inscrição e que você acompanhe, depois comente com a gente, tire dúvida, fala: posso, não entendi isso, achei legal, uma irmã foi lá e fez colocou lá, postou algo, perguntando: mas espera aí, então é isso e tal. Respondi para ela, vou me esforçar para acompanhar, interagir com você,
mas é para edificar a sua vida. Então se inscreve lá no canal, apóstolo Adilson Ferreira, acompanha as ministrações que a gente ministra de domingo, de terça-feira. Se teve alguma que falou ao seu coração, você fala, puxa, eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui e não está. Pega essa mensagem, printa lá o endereço, manda para ela, ela vai assistir e vai ser edificada, né? Estamos todos aqui. O Fabinho falou para mim essa semana, ele estava falando sobre o negócio de ouvir, ele falou assim, apóstolo, que ele vai de bicicleta e volta para o serviço, né? Ele falou assim, apóstolo, eu achei bonito que ele falou, né? Me senti honrado, ele falou assim, eu vou ouvindo o apóstolo na ida e na volta. Eu coloco o apóstolo na orelha aqui e vou embora, né, irmã Vânia? O pessoal todo no prédio fica ouvindo, nossa, o apóstolo prega o dia inteiro, né? Fica o dia inteiro. Não é que eu ouço ele várias ministrações mesmo. E é isso que é gostoso, é uma honra, e eu tenho certeza que é para edificar a sua vida, tem edificado a vida das pessoas, tem edificado a minha vida e vai edificar a sua vida. Então acompanhe, compartilhe com outras pessoas também. Amém? Vamos, hoje, a palavra, depois nós temos um testemunho para dar, depois vai ser ministrada aqui a oferta ao Senhor. Quem acredita no poder do voto? Votar. Não é voto político não, voto. Voto, né? É interessante isso. Eu estava conversando com o Márcio agora há pouco, antes de começar o culto, estava falando sobre isso, né? Propósito na nossa vida. Deus quer te abençoar, amém? Você crê nisso? Diga assim, eu tenho certeza que Deus quer me abençoar. Você quer ser abençoado? Para quê? Você está entendendo? Deus quer saber o propósito. E sempre que você apresentar para Deus um propósito que é para o reino dele, você pode ter certeza que Deus vai querer entrar nesse negócio e abençoar a tua vida. A gente vê, por exemplo, quando José passa pelo que ele passou, depois ele entende, né? No princípio ele não entendia, mas depois ele vai entender que o propósito pelo qual ele passou por tudo aquilo é que Deus queria honrar ele. Sim ou não? Não. O propósito é que Deus queria exaltar ele e fazer dele o rei do Egito. Não. Ele mesmo diz, agora eu entendi que o propósito que Deus tinha era me enviar na frente para sustentar vocês. Então o propósito que Deus tem em abençoar e abrir as portas na tua vida é para que o nome dele seja glorificado. Amém? Semana eu estava falando com Deus e vendo algumas reportagens, e aí eu falei assim, Senhor, né? As pessoas dizem assim, se Deus é tão bom, por que existe tanta tragédia, existe as pessoas nas drogas? Deus é tão bom que as pessoas escolhem estar longe dele e ele levanta você e eu para ir até essas pessoas. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Deus é tão bom que mesmo na nossa maldade ele não nos desampara e sempre levanta pessoas para chegar até esses necessitados. Ah, apóstolo, mas como Deus permite o terremoto? Porque isso é algo que acontece na natureza, é a fome nos lugares, é a escassez. Aí Deus levanta missionários, levanta igrejas missionárias para enviar alimento lá. Deus sempre estende a mão ao necessitado de uma maneira ou de outra, amém? Quem é mão de Deus aí? Amém? Você é mão de Deus estendida a outras pessoas. Você é uma pessoa que Deus quer abençoar, mas abençoar você no propósito que você desfrute das bênçãos de Deus, mas que você compartilhe das bênçãos de Deus também. Amém? Estava falando isso porque a irmã Nilza me mandou, ela falou assim, apóstolo, chama eu não, né, irmã Nilza? Falei, chama eu não, só conta lá o testemunho, quero falar sobre voto, pois a oferta vai ficar para o final, mas eu quero falar do testemunho dela, ela tanto tempo com a gente aqui, né, eu falo para ela que eu me sinto honrado e orgulhoso por ela, né, não de jactância, mas de alegria no coração, que ela está comigo faz muito tempo, e a gente sabe, sempre que a gente faz um voto, não só dízimo, uma oferta, mas quando faz uma oferta especial, a família dela sempre está envolvida e sempre acredita nisso. E ela estava passando para mim essa semana, que ela trabalhou 32 anos no Itaú, né? E já faz 8 anos, mais de 8 anos que a senhora saiu, né? 8 anos que ela saiu, e quando ela saiu, pagaram os direitos dela lá, mas aí ela gostaria, porque ela tinha adquirido alguns problemas de saúde justamente por causa do trabalho. A gente sabe quando sai da empresa, fica por um tempo, algumas empresas até deixam você usar o plano de saúde e depois acabou, você não usa mais, né? Aí às vezes as pessoas tentam continuar com o plano para pagar um valor mais baixo, né? E o plano é muito bom, né? A empresa é muito boa, mas ela infelizmente não conseguiu, né, irmã Nilza? Não conseguiu, e ela tinha adquirido
dentro do trabalho dela, justamente problema de saúde, né? E aí foi para a justiça e tudo mais, e várias vezes ela tentando e não conseguia, né? 4 vezes, né, Manilson? Estou certo? 4 vezes que ela foi para a justiça, né? Chamaram ela, mas não conseguia ganhar a causa, e ela tinha feito um voto, isso há 8 anos atrás, de que se Deus abençoasse, ela conseguisse, né, receber o valor que lhe era direito, se ela conseguisse pagar pela metade do valor, pelo menos, o plano de saúde dela, né, ela queria honrar e fez um voto com Deus, né, o voto dela particular, ela e Deus, não foi o apóstolo que falou, não foi ninguém que mandou, ela que desejou fazer esse voto com Deus, aliança com Deus, mas aí faz 8 anos que ela não conseguia a resposta disso, e ela deixou no altar do Senhor, e quanto tempo faz, Manilson? Há 2 meses, ela falou assim, eu estou enrolando para dar esse testemunho, ela tem vergonha de vir aqui, né? De falar, ela falou assim, então você me dá o testemunho lá, do que Deus fez na minha vida, e aí há 2 meses atrás, ela ganhou na justiça, né? A advogada chamou ela, e ao invés dela pagar metade, ela ganhou integral para ela, para o esposo, ela não vai pagar nada e vai ser vitalício, não é isso? Vai ser vitalício o plano de saúde, e conseguiu receber o valor que lhe era devido. Deus honrou a vida dela, Deus honrou o voto que ela fez, e ela falou, quero dar esse testemunho, apóstolo. Então eu queria convidar você a aplaudir ao Senhor. Deus tem abençoado a vida da nossa irmã, que sempre está junto. Irmão, saiba disso, Deus sempre vai honrar a sua vida, Deus vai honrar os seus votos. Quando você estiver dentro dos seus direitos, você pode ter certeza que Deus vai abençoar você. Deus, se você tem algo que você fez, um voto com Deus, né? Você que fez uma aliança com Deus, olha, você pode ter certeza, Deus vai honrar você. Foi ano passado, né, irmã Vânia? A senhora também tinha feito um voto com Deus no apartamento dela lá, da família, Deus honrou. A Jaiane dando testemunho aqui hoje, eu também dou testemunho da igreja do Senhor e tantas outras pessoas, que eu falo assim, puxa, como é gostoso, em meio à pandemia, as pessoas dando testemunho daquilo que Deus fez na vida delas, né? Não são poucas não, fico feliz. Às vezes a gente fala assim, não vou falar de valores, mas eu falo, tem pessoas que no meio da pandemia, eu não pedi nada, não liguei para ninguém para pedir nada, pessoas, né, ligaram para mim e falaram assim, apóstolo, olha, quero abençoar a sua vida como meu líder, como um pai espiritual para mim, e a pessoa abençoou minha vida, me honrou. Quando foi na semana, a pessoa recebe a notícia maravilhosa de milagre na vida dela. Então, assim, eu acho tremendo isso, porque nós vemos a palavra de Deus se cumprindo nas nossas vidas. A nossa palavra tem poder, a nossa oração tem poder, as palavras que nós profetizamos sobre a vida das pessoas, as nossas orações, tudo tem poder. Amém? Você acredita nisso? Amém? Então vamos aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida das pessoas que tem recebido milagre. Deus tem sustentado. Se Deus tem sustentado você, então aplaude mais forte. Você que está na sua casa, talvez você esteja aí no seu quarto, também aplaude ao Senhor, glorifica o nome dEle, porque Ele tem honrado a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Depois vai ser ministrada a oferta, mas eu queria dar esse testemunho aí do que Deus tem feito e falar sobre o poder da palavra. Hoje tem uma palavra tremenda para compartilhar com vocês, e eu não posso passar por algumas passagens da palavra de Deus que são tão importantes para nós, como algumas passagens da vida de Jacó. Semana passada o pastor Vitor esteve ministrando, e tem essa parte que eu não queria deixar de pregar para você, o início da vida de Jacó. E talvez hoje você ouça uma palavra que Deus vai falar de uma maneira tão tremenda com você, que talvez você nunca tenha olhado a Bíblia, a história de Jacó, por essa ótica, que é um homem que justamente ele faz voto com Deus, ele tem um relacionamento com Deus diferente, ele tem a história dele com o irmão dele, e hoje nós vamos falar sobre justamente a história de Esaú, a história de Jacó, falar sobre a família dele. Quem tem filho aí? Tem filho? Quem tem filho? Você tem filho em casa aí? Você vai aprender através da vida de Jacó como é que você está criando o seu filho. Você vai ver que tem coisas que a gente diz que é maldição hereditária, mas não é. É burrice hereditária, não é maldição. A gente vai copiando modelos e a gente vai transferindo
na nossa família. Eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus. Talvez você esteja se relacionando com Deus da maneira errada, porque foi a maneira que você se relacionou com o seu pai. Você se relacionou com a sua família desse jeito, você pensa que vai se relacionar com Deus do mesmo jeito. Talvez você tenha problema com a figura masculina, por causa justamente da maneira que você foi criado. Talvez você dá Ctrl+C, Ctrl+V no seu pai ou na sua mãe. Quem está entendendo? Apóstolo, mas tudo isso acontece na história dele? Meu irmão, meu Deus do céu. Eu fico em choque com aquilo que eu leio da palavra de Deus e fico juntando as informações. Eu comentava com o pessoal que às vezes eu fico olhando assim eu queria tanto passar tudo de uma vez para a tua cabeça, mas não dá, mas eu queria passar, porque se você não entender a amplitude da coisa, você vai ficar só com um fragmento na mão. Quem está entendendo? Sabe quando você pega imagine, sempre nós temos uma referência, né? Para montar um quebra-cabeça, você coloca ali a foto do quebra-cabeça, você começa a montar. Agora, você montar um quebra-cabeça sem saber a imagem que você está montando é ruim, não é? Então você precisa de uma referência. Então, quando eu prego, eu estou dando para você um pedacinho do quebra-cabeça, uma pecinha, mas eu tenho ele todo montado na minha cabeça. E às vezes eu sei que quando apresento para você a Bíblia, a figura não está muito bem montada. Então eu fico desesperado para montar para você a figura. E a figura que a palavra de Deus vai nos mostrar sempre, tem em mente, é a figura de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa que vive uma vida em abundância. Amém? Mas só que ela também vai mostrar, num quebra-cabeça, uma figura de famílias disfuncionais. Às vezes nós procuramos famílias perfeitas. Quem gostaria de ter uma família perfeita? Fazer uma família perfeita. Tem gente que gosta de arrotar a família perfeita, mas é só você chegar perto. Só você chegar perto, é só você conviver um pouco, você vai ver que nenhuma família é perfeita. Todos nós temos as nossas dificuldades, uns de uma maneira, outros de outra, mas todos nós temos as nossas dificuldades. A Bíblia, a gente estava ministrando essa semana, gravando, a parte que diz, do capítulo 7 de Mateus, que fala, não julgueis para que não sejais julgados. Quem já julgou? Nossa, quanta gente santa perfeita. Quem já julgou? E direto a gente julga. E a gente tem que começar a mudar a nossa mente. Mas quem é que não olhou um dia a criação do filho de alguém e falou assim, nossa, como deixa o filho fazer isso? Aí se aquela mesma pessoa olhar para a gente e falar assim, como deixa o filho fazer aquilo? Está dando para entender? Como pode fazer isso? Como pode fazer aquilo? Aí Deus olha e fala assim, não julgueis para que não sejais julgado, porque com a medida que você medir as pessoas vão te medir. Por isso que eu gosto também de ensinar que, dentro da palavra, que ensinar é uma coisa, julgar é outra. Ensinar nunca tenha, pelo menos para uma pessoa equilibrada ouvindo e uma pessoa equilibrada pregando, quem ensina não está julgando. Quem ensina está mostrando um caminho a seguir. E essa mesma pessoa que ensina é a mesma que se esforça para andar nesse caminho. Quem está entendendo? E olhar para a Bíblia é ver justamente isso, é ver pessoas que estão andando num caminho certo e também tem pessoas que mostram suas fraquezas, suas debilidades, mostram os seus problemas familiares, e a gente olha para a Bíblia e vê que Deus, mesmo tendo pessoas que têm famílias desestruturadas, por causa das suas decisões, Deus continuou acreditando nelas e não parou o projeto dele. Quem está entendendo? Sabe o que significa? Que a sua família pode não ser perfeita, não significa que Deus vai desistir dela. Amém? Merecia um glória a Deus, né, gente? Amém? Então Deus não vai desistir dela. E é interessante nós olharmos para a vida da família do Isaac. Vamos abrir em Gênesis, abre lá comigo, Gênesis capítulo de número 25. Capítulo 25. Vamos ler o versículo de número 19 em diante. Deixa eu pedir sua atenção, lembre-se do seguinte, você pode perceber que algumas ministrações que nós estamos fazendo desse tema de domingo, se você não se lembra, nós estamos num tema
de 20 homens que marcaram a sua história. Amém? Algumas histórias dela, principalmente essas primeiras histórias, é uma história de conexão de uma geração com outra geração. Amém? Nós falamos de Abraão, por exemplo. A gente já falou de Noé e falamos de Abraão. Em Abraão, nós sabemos que Deus inicia um processo. Deus inicia uma revelação, uma aliança. A aliança que nós sabemos que é a aliança feita com os hebreus. Jacó, mais à frente a gente vai falar sobre isso, não hoje, mas ele se torna Israel, que ele é o pai das 12 tribos de Israel. Amém? O povo que Deus tem aliança com eles. Amém? Embora essa aliança foi ratificada através de Jesus Cristo para todos os gentios, e hoje nós somos filhos de Abraão pela fé, segundo nós já aprendemos com Romanos. Amém? Agora, é interessante ver que Deus está passeando no Antigo Testamento ali, revelando a vontade dele e a aliança dele. Então a aliança começa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Sempre nós lemos na Bíblia o quê? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas é interessante que o pai passava para o seu filho a informação desta aliança. Amém? Glória a Deus. Então, agora imagine só, Isaac, Abraão recebeu a promessa, a aliança, ele passou para Isaac isso. Quando Deus falou com Abraão, disse o quê? Olha, não será com Ismael a minha aliança, não será com nenhuma ideia sua, Abraão. A minha ideia, a minha aliança é com o milagre que eu vou te dar. Fechado? Fechado. Nasce o Isaac. Aí Deus falou, é com ele que eu tenho aliança. É ele que vai continuar a aliança que eu comecei com você. Amém? E como nós percebemos, Deus deixa Abraão viver agora a vidinha dele, e agora a ideia dele é com Isaac. Então Isaac é o portador do quê? Da aliança. Amém? Abraão tinha outros filhos? Sim, mas a Bíblia diz que Abraão dispensou os filhos dele e deu presente para todo mundo. Amém? Mas para Isaac ele fez o quê? Deixou tudo. Ele deu um presente para um, deu presente para outro, agora vocês vão tudo embora. Vai embora Ismael, seja abençoado todo mundo. Mas o Isaac é a promessa de Deus. Isaac, você é o herdeiro. Herdeiro do quê? Só de bens? Não, ele é o herdeiro do quê? Da promessa. Amém? A promessa que Deus fez com Abraão, que andaria com ele, que seria amigo dele, que abençoaria e daria a ele uma terra maravilhosa, e na família dele seriam benditas todas as famílias da terra. Essa aliança foi feita com Abraão. Essa aliança, ao invés de ir para Ismael e outros filhos, foi para quem? Para Isaac. Aí Deus fala com Isaac: Isaac, fica na terra que eu estou te mandando. O presbítero pregou, né? A Jair me pregou há uns domingos atrás, e ela ministrou justamente sobre isso. Fica na terra que eu te ordenar, porque eu te abençoarei, como eu fiz com seu pai Abraão. Eu darei essa terra a você, eu abençoarei você, eu te engrandecerei. E Isaac fez o quê? Obedeceu. E Deus o abençoou. Amém? Mas aí a gente percebe que ele tem uma esposa, e a esposa dele também é estéril. E diz a palavra que ele passou muito tempo orando e pedindo a Deus. E Deus ouviu a oração dele e fez com que essa mulher tivesse filhos, né? Ficasse grávida. Só que ao invés de ter um, veio bênção, porção dobrada, né? Mas olha só que interessante. Algumas coisas que vão acontecer na vida dessa família, e a gente vai ver algumas coisas reverberando de Abraão para Isaac e de Isaac para os seus 2 filhos. Amém? Vamos acompanhar aí a palavra. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aleluia. Espero que você receba com tudo que Deus tem para o teu coração hoje. Amém? Hoje é dia de cura para o teu coração. É dia de libertação para a tua alma. É dia para você se relacionar com Deus de uma maneira diferente. Amém? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 19. Eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. Era Isaac da idade de 40 anos, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel,
o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque e Rebeca, sua mulher, engravidou. Amém? É interessante isso, né? A história de Isaque, ela não é história que conta pormenores. Ela conta só histórias assim, por cima, não entra em muitos detalhes, como aconteceu com Abraão, mas é interessante que a Bíblia diz que ele passa anos orando pela sua esposa. O contexto que ele está vivendo é muito diferente do nosso hoje. Para algumas pessoas não tem nem problema, tem pessoas que têm condições de ter filhos e nem quer ter filhos. Você conhece alguma pessoa que não quer ter filho? Né? Pessoas que eu não quero ser mãe. Hoje é um contexto diferente, mas para aquele contexto era um outro contexto bem diferente do nosso. E Isaque quer ser pai, e ele ora, ele pede a Deus, e Deus se compadece e vai lá e abre a madre dela, e agora ela vai ter um filho. Só que ela começa a perceber que a gravidez não está fácil. Eu fico imaginando o perreio que essa mulher passou. Fico imaginando a luta, né? Às vezes dizem, né? Eu não manjo muito disso, mas falam que quando a criança é muito cabeluda, dá muita queimação, azia, esse negócio fala, não é isso? É isso, mulheres que ficaram grávidas, é isso? E aí você fala assim, meu Deus, só que aí o pior, que no ventre da Rebeca, ela passa muita azia, mas também tem um ringue dentro dela, tem uma luta de MMA dentro dela. Então imagine 9 meses a gestação dessa mulher, o que é que ela está passando. Olha só o que a Bíblia nos diz. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Ou seja, a mulher chegou ao ponto de orar e dizer assim, pastor, ora por mim. Faz uma vigília aí, porque eu não aguento, eu vou dormir. O Isaque não consegue mais ficar do meu lado. Mas por que, Rebeca? Mas porque os meninos dão um chute. Que às vezes quando eu deito de lado assim, vou abraçar Isaque, mas dá uma bica que o Isaque cai lá fora da cama. De tanto que está acontecendo uma luta aqui dentro de mim, né? Não para, imagine esse negócio todo, vai para baixo, vai para cima, e gira para lá e para cá. Imagine só, você mulher, ficar grávida de gêmeos já não vai ser uma barriguinha, não é? Agora imagine gêmeos e os 2 brigando, ia ser fácil? Nada fácil. A mulher fica irritada com aquilo e não consegue entender o que está acontecendo, vai falar com Deus. Aí Deus fala assim, é só o começo. Vai vir coisa mais forte aí, Rebeca. Olha a resposta de Deus para ela. Então revelou-lhe o Senhor, 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia o que no seu ventre? Gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo, lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Amém? Então 40 anos ele casa, 19 anos ele, vamos colocar que foi uma gestação de 9 meses, 19 anos ele passa orando, e aí a mulher fica grávida. Aí passa 9 meses por essa luta aqui. Com 60 anos ele se torna pai. Vem os 2 meninos. Agora a Bíblia já vai pular um espaço de praticamente quase 40 anos. E vai contar para nós a história de como foi a criação desses meninos. Preste atenção comigo. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia, diga assim comigo, Isaque preferia Esaú. Olha só.
porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Rebeca preferia quem? Jacó. Quem era o filhinho do papai? Quem era o filhinho da mamãe? Jacó. Vai percebendo isso. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Em algumas versões diz: estou morrendo de fome. Olha só. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, que significa vermelho. E ele dá origem ao povo conhecido como Edomitas. Amém? Pois no meio da história de Israel você vai ver isso acontecendo. Então Jacó lhe propôs: vende primeiro o teu direito de primogenitura. Então a ideia deles é o seguinte: imagine, o Esaú está chegando do campo morrendo de fome, né? É a expressão morto de fome. E o Jacó aproveita aqui e diz o seguinte, né? Ele vê aquele, sabe quando você chega cheio de fome? Alguém já chegou em casa cheio de fome? Chegou cheio, varado de fome. Aí você chega lá, assim, aquele cheirinho daquela comida gostosa. Aí você fala, O Esaú chega, eu quero comer. Sente o cheiro da comida, vê a comida e fala, eu vou comer. Aí o Jacó fala assim, calma aí, você quer comer? Eu quero, estou com muita fome. Ele falou, então faz uma troca comigo. Você resolve o seu problema da fome e eu resolvo o meu da primogenitura. Você me dá a sua primogenitura e eu te dou o prato de comida. Te dou um pãozinho. Eu gosto de sopa. Quem gosta de sopa aí? Aquele caldo verde, bem feito assim. Lecão não gosta muito não, né, Lecão? Nem aquele com mandioquinha, Lecão. A Helene faz um com mandioquinha que fica um espetáculo, né? Mas assim, aí você compra aquele pãozinho fresquinho. Aí o Jacó falou assim, e ainda vai com um pãozinho que faz creque-creque. Aí o Esaú falou assim, aí você está de brincadeira comigo, eu preciso desse negócio, eu quero comer. E aí o Jacó falou assim, então você faz o seguinte, já que você quer comer, eu quero a primogenitura. Você me dá a bênção da primogenitura, o direito da bênção da primogenitura, e eu te dou a comida. Ele falou assim, rapaz, do que me vale esse negócio de bênção de primogenitura com a fome que eu estou? Eu preciso resolver o meu problema agora. Eu não quero saber depois, eu quero saber de resolver o meu problema agora. Então me dá aqui. Aí ele falou assim, então fechado, vou até dar um pãozinho para você de lambuja, come aí. Aí o Esaú come de lamber o beiço, gente. Ele fala, nossa, que troca boa, né? Resolvi o meu problema. A Bíblia diz que ele comeu e se fartou, olha só. Então Jacó lhe propôs, vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou, eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar esse ato. Ele falou, não, eu não vou te dar não. Primeiro você precisa jurar, faz um juramento, tipo assim, libera no mundo espiritual o negócio. Quem está entendendo? Libera no mundo espiritual. Olha a inteligência, a sagacidade de Jacó. Ele disse, libera no mundo espiritual isso daí. Jura, pela sua palavra, libera ela, que eu vou ser o primogênito, eu vou receber a bênção da primogenitura. Aí o Esaú falou assim, libera. Não sei, a Bíblia não diz como que foi esse tratado, mas ele disse que era para jurar, não é? Então imagina, eu posso conjecturar que ele disse o seguinte, Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então ele deve ter dito assim, querido, que todas as bênçãos da primogenitura estejam sobre você, me dá esse negócio aqui. A bênção da primogenitura está lá na frente. Eu quero resolver meu problema agora. Quem quer resolver o problema agora é imediatista. Amém? Aí diz o seguinte, para você que talvez diga assim, não foi isso não, apóstolo. A Bíblia está dizendo que Esaú, ele desprezou a aliança que Deus iria fazer com ele. Com Deus, Deus faria aliança com quem? Com o primogênito. O que ele disse?
Eu não quero a bênção da primogenitura, eu quero resolver o meu problema. Aí, diz a palavra de Deus, versículo 34. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, não sobrou nada, irmão. 10 pãezinhos e o tacho de sopa. O cara era grande, né? Caçador, cheio de fome, né? Gigante. Aí, ó, levantou-se e partiu. A Bíblia está dizendo, não é ideia minha. A Bíblia está dizendo: assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Quem desprezou? Esaú. A culpa é de Jacó ou de Esaú? De Esaú. Jacó não tem nada a ver com esse negócio, porque ele poderia dizer não, mas ele quis. Amém? Vamos lá então aqui. Espero que dê tempo. Em nome de Jesus, vai dar tempo. Amém? Você vai prestar atenção aqui em mim, a gente vai direitinho, rapidinho. Olha o problema que eles têm em casa. Comece. A criação de Isaac já mostra o que vai acontecer com Esaú e Jacó. Por quê? O Isaac era um milagre de quem? De Abraão. Abraão deu presente para os filhos, mas quem era o mais queridinho da casa? O Isaac. O Isaac era o mais queridinho da casa. Vai acompanhando que a gente vai chegar na história de Isaac e Jacó e o Esaú. Então, imagine que a Bíblia nos ensina que Ismael teve que ser liberado, mandado embora. Por quê? Porque a Sara ficou de beicinho agora, porque o Ismael era mais velho, começou a tirar sarro. Ou seja, imagine a super proteção que Isaac viveu, sim ou não? Gente, o menino era um milagre. O menino era o que Deus ia fazer aliança, e Deus já tinha falado que ia fazer aliança. Então imagine se o Isaac caísse. Imagine o que aconteceria. Era desespero na casa. Quem já conheceu alguém que tem um único filho? Conheceu? Já conheceu uma pessoa que não podia ser mãe e gerou esse filho? Já conheceu uma pessoa que esse filho nasceu numa idade avançada? Imagine, com 60 anos o cara foi ser pai. No caso do Isaac aqui. Abraão, com 100, irmão. Um cara com 100 anos, que com a esposa, com 85, e não podia ficar grávida, esse menino nasceu. Então como que ele era dentro de casa? Ele empinava a pipa no ventilador, entendeu? Ele empinava a pipa no ventilador lá, assim, ó. Ele foi criado em apartamento, irmão. O berço dele era todo forrado aqui, assim, de espuma. Vai que bate a cabecinha. Álcool em gel desde pequeno. Era só fralda top. Não é aquela fralda que vazava pelos cantos, não. Ele andava e, ó, tinha todo o remeleixo, porque é o Isaac, meu. Ele é o cara todo diferente. E na hora de brincar, já viu criança super protegida na escola? A criança apronta. Aí o pai é chamado. Meu filho, não faz essas coisas. E toda criança é peralta, sim ou não? Faz arte ou não faz? Sempre apronta alguma. E quando juntam eles para brincar, então, meu Deus do céu. Porque você sabia que o pai, ele sente, antes do filho, ele sente qualquer coisa. Por exemplo, um filho, se ele for rejeitado, às vezes o filho mesmo, a criança, não sentiu. Mas o pai sente, sim ou não? Discerne aquilo. Quem tem filho especial, principalmente, sente isso, né? E sabe, se já começa a sacar ali e tudo mais, aí se sente ofendido, já toma as dores dos filhos e tudo mais. Não é assim. Na igreja a gente tem essa preocupação de cuidar dos filhos das pessoas, mas sabendo que não são os nossos filhos. E às vezes, desculpa dizer, mas tem tanto filho de crente tão mimado, que se você falar qualquer coisa, o pai desvia. Vai embora da igreja. Não, é como você falou com meu filho. Você falou para ele que não pode ficar jogando as coisas, é criança. Mas tá subindo no teto, meu. Não, mas criança é tudo assim, gente. Você tem que ter paciência. Não, mas ele tá subindo em cima do teclado, chutando violão. Não! Ah, mas é criança. Ai, eu vou embora. Esse apóstolo não sabe o que é ter criança. Não, não. Não é difícil, sim ou não? Quem tá entendendo? Super protegido. Então Isaacão viveu isso daí, eu tenho certeza, sim ou não?
E a gente percebe isso, que ele vai transferir para dentro da casa dele. Aí chega o Isaac, esse é macho, ó, esse é o filhão, herdeiro. Aí a Rebeca olha para Jacó e fala assim, tadinho, meu, você está desprezando seu filho, porque a mãe saca algumas coisas que às vezes os pais fazem, e a mãe, por conviver muito, percebe, sim ou não? Você faz diferença entre os filhos. Eu não sei se você quer, tem mais um irmão ou irmã, talvez perceba, né? Lá em casa nós somos em 3, né, mãezinha? Eu passei por muita coisa com a minha mãe, que eu sou o primogênito. Passei por muita coisa, né, mãe? A gente passou por muita coisa. Então a ligação fica muito grande. Meu irmão já foi da época que ele ganhou o forte do Comandos em Ação, irmão. Ó, top, hein, Dini? Minha irmã podia ficar em frente à televisão, assistir o que eu queria. Eu? Sorte que Jesus entrou na minha vida e me curou. Quantas coisas, às vezes via meus avós cuidando dos meus primos, né? E de outros que estavam mais próximos ali. E às vezes, por exemplo, o primo ganhava um carrinho com controle remoto. Aí o Adilson dava assim um carrinho de plástico. Aí você via o primo assim, aí você... É diferença ou não é diferença? É diferença, sim ou não? Às vezes você vai para a escola, por exemplo, que nem eu brinco hoje, que eu gosto de bolo de cenoura com chocolate, né, irmã Nilson? Eu comi essa semana, aí fez na terça, aí eu levei, a irmã Nilson fez um potinho, eu levei para casa e comi. Hoje de manhã estava comendo um bolo gostoso, né, Scarlett? Eu gosto desse negócio, mas agora assim, tinha vezes que tinha aqueles encontros na escola, o dia que levaram um bolo, gente, para gente que não tem dinheiro no bolso, comer um bolo de cenoura com chocolate é coisa cara, sim ou não? Porque você vai comprar uma lata de chocolatado bom, não é barato, né? Vai pagar aqui R$8, R$7, um chocolate bom para colocar ali e tal, cenourinha e tal, não sei o que, não vai sair tão barato, né? Aí você compra aquele saquinho ali, pronto, acabou. É bolo, mas tem aquele bolo chique. E às vezes você chegava na escola assim, gente, estava comendo essa semana, quando a gente estava gravando, estava comendo esfirra, né? Eu me lembro até hoje de quando eu estava na escola e tinha cantina, mas para comprar na cantina tem que ter o quê? Não tinha. Aí eu me lembro que eu olhava para a esfirra e falava assim, meu Deus, esfirra. Não, tadinho. Olhava para a esfirra, aquele nome esfinha, né? Eu falava assim, esfirra. O dia que a minha mãe, com muito esforço, trabalhou muito em dar um dinheirinho, né, mãe? Compra lá uma esfirrinha, filho. Gente, era show. Festa. Eu me lembro até hoje do gosto do suco de Guaraná em pó dentro da lancheirinha, irmão. Marcou a vida, né? Que meus irmãos já viveram outra coisa, irmão, né? Minha irmã falava assim, eu quero tal coisa. Meu pai estava lá com o negócio lá. Hoje, graças a Deus, Deus trabalhou na vida de papai. Papai hoje totalmente diferente. Glória a Deus por isso. Amém? Mas você vê que são coisas que nós vamos vendo na criação, diferença. E eu não sei como que foi a sua criação, mas a gente percebe que a criação que Isaac teve do seu pai reverberou na vida dos filhos. E o que ele fez? Ele chamou um filho e descaradamente ele fazia diferença de um filho para o outro. Então imagine Jacó, vamos colocar de um jeito mais brutão, mais chucro, ele ficava lá na porta da casa dele, aí chegava o filho dele, o Esaú, com uma caça. Esse é meu filhão, ó filhão, vem cá, né? Aí ele chegava, e aí paizão, esse é meu filho que me dá orgulho. Aí o Jacó fazia uma comida, ó pai, eu fiz a comida que você gosta, deixa aí filho, deixa aí que eu já como. Olha a informação que ele está passando para a criança. Eu consigo ver na história porque os dois são gêmeos, têm a mesma idade.
diferença de minutos do nascimento, um vai sair primeiro, outro vem logo na bota. Então eles estão ali e são dois rapazes com 40 anos. Imagine quanta história está acontecendo e como foi a criação, como é que Isaac está passando a informação para Esaú e como é que ele está passando a informação para Jacó. Então Jacó se sentia o quê com Esaú? Rejeitado. Então eu fico imaginando Jacó querendo atenção. Gente, qual é a criança que não viu isso? Eu me lembro da minha professora de escola bíblica, apaixonado pela Marília, minha professora, e ela segue a gente, né? Talvez ela esteja assistindo. Um grande beijo para você, minha professora. Amava, ela me deu minha primeira Bíblia, top, com as letras que Jesus falava, era em vermelho. E eu me lembro, cara, tá aí que é professora, vocês que cuidam de crianças, você já passou por isso, cara? Eu estava da igreja presbiteriana, e aí um dia eu peguei uma flor e dei para ela, professora. Só que ela foi dar atenção para todo mundo, eu me lembro da cena até hoje. Eu queria tanto que ela desse atenção para mim. E ela foi dar atenção para todo mundo. Aí eu fui para um cantinho assim, fiquei no meu cantinho. E ela vem, oh meu lindo. Que foi, meu lindo? Nada não. Vem cá. A gente dá risada, mas é isso que muita pessoa carrega hoje como adulto no seu peito. Carência. Se sentiu rejeitado. Queria a atenção do pai e não teve, era desprezado. Quantas vezes nós vemos crianças carentes de amor, carentes de uma atenção. Às vezes queria tanto que o pai falasse assim, imagine, gente, eu não estou falando que eu tenho feridas não, eu estou bem, amém? A gente conta história da vida, eu estou contando, eu vou ficar falando da vida dos outros, eu falo da minha, que a professora fala assim, você não é fofoqueiro, você fala da sua própria vida. Mas eu fico imaginando quanto Jacó sonhava com a atenção do Isaac. Ele faria de tudo para chamar a atenção do Isaac, mas o Isaac só tinha olhos para quem? Para o Esaú. Mas o Jacó tinha a atenção da mãe, mas era menino, ele queria ser reconhecido por quem? Pelo pai, ele queria que o pai falasse, vem filhão, vamos jogar uma bola também, vamos estar junto, sim ou não? Mas só que Isaac, eu estou contextualizando, o Isaac só jogava bola com quem? Com Esaú. E a gente transfere isso para meninas e para meninos, você lá sabe da dor que você teve, do que você passou na sua vida, no seu coração, e talvez hoje você está reverberando na sua vida, no seu dia a dia, carência do pai, carência da mãe, e isso vai reverberando nos relacionamentos. Quem está entendendo? Sabe aquele negócio de você ver a Mana, né? A Mana teve isso, eu não tive. A mãe, por outro lado, talvez a gente inverte a bola, Esaú, talvez gostaria também que a mãe olhasse para ele e falasse, vem cá filhinho, porque todo grandão tem um anãozinho dentro de si, sim ou não? Já viu aqueles caras gigantão? Eu falo, o macho é grandão. Eu falo, vem cá minha criança. Eu diria desse tamanhão. Os brutos também amam. Mas por dentro, às vezes eu olho para os homens que nós temos na igreja. Eu não estou falando no caso deles, eu estou falando em casos gerais. Homens enormes, mas dentro de si, carentes. Precisam de atenção. Homens que talvez esperavam a mãe ou alguém chegar e ensinar, te amo. Tem homem que não consegue dar o beijo no rosto um do outro. Eu não tenho problema com isso. Às vezes nós temos pessoas que às vezes vêm cumprimentar. Vem cá, Fabinho, vem cá. Vem cá, vou usar você aqui de exemplo grandão assim. Vem cá. Vem cá, vou cumprimentar com um abraço ele aqui, tá? Desculpa aí, vocês vão julgar, mas não estou nem aí. Ô, chama.
Mas por quê? Talvez o pai não falou assim, pai, meu filho, tal, não deu aquele abraço, obrigado. Não deu aquele abraço. Aí quando a gente vai tentar fazer aquele abraço e te ama, a pessoa fica até constrangida, mas não está acostumado. Às vezes a menina, ela não recebeu incentivo da mãe ou do pai. Às vezes ela queria que o pai ou a mãe dissesse assim, não, filho, olha, vai dar certo. Você é uma bênção. Você é de Deus. Talvez esperava a atenção do pai. O pai falar assim, filha, te amo. Você é uma bênção. Você vai dar tudo certo. Sabe? Às vezes a Gabriela fala comigo assim, ela começa a contar as histórias dela e tal, não sei o quê. Eu falo, não, filha, que legal. Às vezes tem umas coisas que eu não entendo muito bem, não. Né? Que tem a síndrome de Down. Esses dias ela disse que está namorando com o rapaz. E aí eu vi o rapaz, e aí? Como é o nome dele mesmo, mãe? Esqueci. O Felipe. Ah, Felipe tá aí, pai. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem. O senhor tá bem? Tô bom. Dá tchau, tchau. Um namoro que você fala assim, como que é um namoro? Mas também procura, fala assim, só pode namorar com quem tem síndrome de Down, seu povo. Pode ser quem não tem síndrome de Down. Ela começa a contar as histórias dela, ela começa a compartilhar. E eu me abro para ouvi-la, por quê? Porque assim, ela precisa ter essa referência de que ela pode conversar com o pai. Ela não pode entender, fala assim, eu não quero saber de nada disso. Apóstolo, mas ela não tem síndrome de Down? Eu trato normalmente. Ela tem que falar das coisas dela. Não, filha, às vezes eu brigo com ela. Eu falo, não pode, não é assim, e tal, e pé. Não, você para de falar essas coisas. Fala assim, apóstolo, mas ela tem síndrome de Down, mas ela entende tudinho, gente. Entende tudinho. Nem que se história, não. Às vezes tem crianças que são especiais e precisam de atenções especiais, mas às vezes umas palmadinhas especiais também resolvem muita coisa. Não é? Precisa umas palmadinhas especiais. Não vai você espancar, não é nada disso. Você chamar a atenção, eles vão entender, porque isso também é uma atitude de amor. A menina ou o menino espera receber isso dos pais também, sim ou não? Porque está mostrando o quê? Cuidado. Aí o que acontece? Se por um lado o Jacó se sente rejeitado pelo pai, por outro lado o Esaú se sente rejeitado por quem? Pela mãe. Então imagine o X, né? Cruzou a situação dentro de casa. Imagine o forfé, irmão. Imagine na hora do almoço. Imagina a cena, gente. Meu Deus do céu, o tempo não para. Imagina a cena do almoço. Um olhando para o outro para ver o tamanho do bife. Medindo o copo da Coca-Cola. Quem já fez esse negócio? Nunca tem Coca-Cola em casa. O dia que tem que medir direitinho. Para não ficar mais para um ou para o outro. Ah, você tem tá muito para você aí. Por que você deu mais para ele? Se nós, muitas vezes em menor grau vivemos essas coisas, imagine o grau que eles estão vivendo dentro de casa. Aí o Esaú, o pai fala assim, tó filhão. Aí ele come aquele bifão. Aí o Jacó fala assim, por que o bife dele é maior? Aí ofende mais ainda o Jacó, né? Olha o tamanho dele, olha o seu tamanho, rapaz. Olha só, você franzino, magricela, sem pelo nenhum. Olha, nem barba você precisa fazer, meu. Rostinho de nenenzinho. Aqui não, aqui ó. Olha o tamanho do homem. Fase de crescimento. Com 40 anos, fase de crescimento. 40 anos comendo e vivendo na casa do pai ainda. Olha o negócio. Então imagina então e fala assim, puxa meu, eu queria que meu pai olhasse para mim e falasse assim, filhão, o mesmo para você é o mesmo para ele. Não, mas eu sou maior. Faça regime, para você ficar maior. Tem amor. Talvez Jacó faça assim, vamos jogar uma bola junto, vamos lá caçar junto. E Jacó fala, posso ir, pai? Vai ficar com a sua mãe, fica com a sua mãe, que essa é a sua área. Então imagine os sentimentos que estão dentro da família. Quem está entendendo? Você não pode deixar isso lá. Você tem que transportar para a sua vida hoje. E Deus quer curar isso dentro do seu coração. Deus te ama.
Não pelo que você faz de certo, não porque você é perfeito. Ele te ama do jeito que você é. Por isso que às vezes tem pastor que fica falando, às vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: ai, Deus tem os seus preferidinhos. Não, tem gente que sabe desfrutar mais do amor de Deus. Porque o amor de Deus é dado a todos, querido. Deus ama você como Ele me ama. Aí fala: não, mas parece que Deus ama mais o apóstolo, parece que Deus ama mais o fulano. Não. Eu desfruto mais do que aquilo que você poderia desfrutar. Deus te ama igualzinho, amém? Ah, não, mas parece que tem uns que são preferidos. Não, tem pessoas que sabem desfrutar mais da presença do Pai. Como que você está? Ah, apóstolo, mas eu não consigo desfrutar tudo isso. Talvez você tenha algum bloqueio na sua vida que você não consegue desfrutar da presença de Deus como você poderia desfrutar. Quem está entendendo? Isso vai se tornar um problema na vida de Jacó, na sua caminhada. A Bíblia nos ensina que quando eles voltam, né, já estão mais velhos, o Esaú está voltando da sua caça cheio de fome, o Jacó vê a oportunidade. Mas é interessante que olhando por esse ângulo, nós percebemos que Jacó ele tem uma necessidade de ser aceito. Amém? Ele quer ser aceito. Quem sabe se ele não fosse o primogênito, o pai não amaria mais a ele. Quem sabe se ele não fosse o cara o que herdar as bênçãos, o pai não olharia diferente para ele. Mas a gente vê tanta coisa, gente do céu. Tem que continuar a semana que vem. A gente percebe que por mais que o Isaac tinha um relacionamento mais próximo do Esaú, ele negligenciava também. Que a Bíblia vai nos ensinar que Esaú, ele se casou com mulheres que não eram do agrado do seu pai. Olha só como que era a coisa. E a Bíblia nos ensina também que ele só vai dar conta disso depois que Jacó rouba a bênção do seu irmão. Já não era para ele ter sacado isso antes? Se ele entendesse, olha, ele vai ser o futuro, ele vai receber aliança, eu vou abençoar ele, que é o Esaú, ele deveria conhecer Esaú mais próximo, mais intimamente. Para você ver que estar perto não é ser íntimo. Estar perto não é ser íntimo. Ser íntimo é quando você abre o seu coração. É quando você confia. A gente só abre o coração para quem a gente confia. Se você estivesse no lugar de Jacó, você abriria o coração para Isaac? Sim ou não? Eu não abriria. Por quê? O cara me rejeita. Ele ama meu pai. Ele ama meu irmão. Ele não me ama. Então ele tem carência desse amor. Só que Esaú abriria o coração para Isaac? Sim, mas não abria. Você vê como que é a coisa? Estava próximo, mas isso não significa que estava juntinho, unido nos seus sentimentos. Eu falo que paternidade sadia é isso. A gente não pode trazer as coisas dos nossos pais para dentro dos nossos relacionamentos hoje com líderes, os nossos relacionamentos hoje com marido, com esposa. A gente não pode transferir isso daí, porque hoje nós somos sarados em nome de Jesus Cristo. Amém? Após, depois de tudo que você já passou, você tem essas enfermidades, você tem essa dor no seu coração, vixe, eu estou em paz, irmão. Graças a Deus, eu sou sarado. Lembro, mas não me dói. Tudo aquilo que você se lembra e te dói não é cicatriz. Isso ainda é enfermidade. Tem alguma coisa na sua vida que você se lembre e quando você se lembra te traz dor? Tem alguém? Pode levantar a mão aí. Tem alguém aí? Levantar não é vergonha isso não. Tem? Isso não está sarado dentro de você. Você precisa sarar isso dentro de você. Trazer uma mentalidade, porque senão você vai jogar isso para os seus filhos, vai jogar isso no seu esposo ou na sua esposa, nos seus relacionamentos. Quem está entendendo? Amém? Acho que vou parar por aqui, né, gente? Tem muita coisa para me arrancar aqui ainda. Eu não quero deixar de pegar essas partes aqui. Oh, meu Pai, me dá sabedoria, Senhor. Amém? Vamos falar da outra parte, semana que vem? Amém? Quem está recebendo no coração? Está bênção para você? Porque se não for para transformar o teu coração, se não for para falar de uma realidade de vida sua, é só informação. Mas deixa eu orar por você então. Hoje eu sonhei para esse culto a gente fazer algo e eu quero fazer parte
desse momento, mas a outra parte vai ficar para a semana que vem, senão fica muito longo. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, que talvez você tenha coisas dentro do seu coração, esse sentimento talvez de rejeição, ou talvez o sentimento de tristeza por alguma coisa que você viu, que você não foi valorizado, talvez a criação sua, talvez no casamento. Às vezes acontece isso com pessoas que, infelizmente, têm um segundo casamento, traz isso dentro do coração, palavras que receberam, às vezes quando é criança, essas coisas todas. E assim, eu queria muito orar por você. Talvez sejam coisas que te limitam, e talvez você nunca tenha visto a vida de Jacó assim. E a gente vai perceber que Jacó passa, até o encontro dele com Deus, ele entende que ele tem que fazer alguma coisa para merecer o amor de alguém. Quem está entendendo? Ele tem que fazer alguma coisa para merecer o amor. Está nele isso daí. Mas ele vai se encontrar com Deus e Deus vai sarar ele. Jacó, você começa a olhar a trajetória dele, você fica com dó. E eu sei que talvez se olhar para a trajetória sua, muitas coisas, a sua tristeza é justamente por você buscar de alguma maneira atrair a atenção para você. Às vezes acontece, meu Deus do céu, quem está recebendo a palavra de hoje? Sabe que às vezes existem crianças que você leva no médico e ele não tem nada? Às vezes tem pessoas, olha o que eu vou falar, é forte o que eu vou dizer, gente. Acho que eu não quero atropelar o que eu estou pregando para você. Às vezes tem crianças que ficam doentes, você leva ela no hospital, revira ela de cabeça para baixo e não acha o que é. Sabe às vezes o que é? É que foi a maneira que ela encontrou de atrair a sua atenção. Não é, apóstolo. Às vezes o pensamento de suicídio existe porque é algo diabólico, mas às vezes o princípio é: eu preciso de atenção. Tá dando para entender? Mas atenção, às vezes a gente pensa que dá atenção estando ali só do lado. O Isaac, ele não entendia o coração de Jacó, porque para ele o Esaú era o top. Por quê? O cara caça, o cara faz isso, mas o Jacó também tem suas coisas boas para ser ressaltado também. Tá dando para entender? Aí o Jacó dava um jeito de ter atenção. Às vezes dentro do nosso lar, na nossa criação também vai acontecendo isso, e a gente começa a perceber de alguma maneira que muitas vezes está sendo feito para chamar atenção. Eu preciso da sua atenção. E às vezes a própria pessoa não consegue admitir a enfermidade que existe dentro dela. Por quê? Porque ela vai sentir o quê? Envergonhada. Vou ter vergonha de dizer que eu queria a atenção do meu pai. Eu tenho vergonha de dizer: meu pai, eu te amo, meu pai. Ou dizer: pai, eu te perdoo por tudo, que toda rejeição que você me fez sentir. Talvez homens cresceram mal, e aí não conseguem ir para frente, porque nunca tiveram um apoio de dizer assim: vai, você vai conseguir, vai dar certo. Mas às vezes os pais dão aquilo que eles receberam pior. Às vezes os nossos pais, eu pelo menos tenho isso no meu coração. Meu pai não foi ver meu primeiro carro, não foi ver o meu apartamento antes de eu comprar. Não, ele só vai falar assim: você é doido, você é doido, você é doido. Mas só que ele não recebeu isso do meu avô. Então como eu vou exigir do meu pai uma coisa que ele nunca recebeu? Quem está entendendo? Mas agora você recebeu. Você recebeu o amor de Deus. Agora Deus te envolveu. Deus é o teu pai. Agora você precisa se relacionar com Deus de uma maneira diferente. Você pode abraçar a Deus.
Você precisa, é lógico que eu vou falar com muito equilíbrio isso. Se você conhece o seu líder, você pode também abrir o seu coração e abraçar ele. Porque a gente precisa também diferenciar isso. Quem é meu líder? Eu preciso ver se eu confio, se eu posso confiar nele. Timóteo confiava numa paternidade tão grande com Paulo, que ele se deixou circuncidar, irmão. Paternidade, deixa mexer naquilo que é íntimo. Quem está entendendo? Abrir o coração, falar assim: apóstolo, nunca acreditaram em mim. Meus pais não me amaram, eu me sinto rejeitada. Ou minha mãe ou meu pai falou, não importa, o que importa é que Deus te ama. Hoje você é nova criatura. Eu falei: Senhor, será que eu não vou ministrar isso nas terças? Fica outras ministrações, que tem tantos casos na Bíblia. Mas eu vejo que Deus está trazendo essa conexão para mim e para você, para sarar a gente. Senão a gente não destrava, a gente não vai para frente. E o pior é que a gente repassa isso para as pessoas que estão ao nosso lado. Posso orar por você? Então se coloca de pé. Feche seus olhos neste momento. Aleluia. Sabe o que produz cura na gente? É quando a gente começa a trazer à memória aquelas marcas que doem. Porque não pode doer mais. Porque Cristo veio para nos salvar. Ele veio para nos curar. Eu falo dessas coisas hoje e dou risada, irmão. Mas por quê? Porque hoje eu tenho marcas no meu peito, marcas na minha vida, mas eu não tenho mais dores. Você precisa ser sarado dessa maneira, para que você não fique mais transbordando essa tristeza ou essa dependência emocional das pessoas. Não, você é amado em Cristo e Ele te basta. Hoje o teu marido, a tua esposa te ama. Hoje você tem um pastor que te ama. Você tem um Deus que te ama. Você tem pessoas que te amam. Filho, mãe, esposa, Deus te ama por quem você é. Coloca a mão no teu coração nesse momento. Deixa eu orar por você. Aleluia, Senhor. Tem tanta coisa para pregar, Senhor. Tanta coisa que o Senhor coloca no meu coração, Pai. Mas o tempo, Senhor, meu Deus, é tão curto. Mas eu sei que, Senhor, meu Deus, se o Teu Espírito Santo está sondando essas vidas que hoje estão aqui, pessoas que estão me assistindo, Senhor, é porque o Senhor quer curar a nossa vida, Senhor. Então, Senhor, faz isso conosco, sonda a dor de cada um, meu Pai, as enfermidades na alma, as rejeições, Senhor, meu Deus, as maneiras que nós estamos criando os nossos filhos, a menina que queria a atenção do pai, o amor do pai, ou o amor da mãe, ou dizer eu te amo, ouvir o perdão, ouvir você é importante, vai dar certo, eu acredito em você, e nós vamos crescendo tão apáticos. Se Teu Espírito Santo não nos curar, nós não vamos conseguir, Senhor. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode sarar as nossas enfermidades. Eu te peço, Senhor, hoje, nesta manhã, Senhor, com lágrimas nos meus olhos, como um pregador da Tua palavra, como um pai, como um pastor que cuida das suas ovelhas, eu clamo pela vida de cada um, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor meu Deus, transformação. Eu quero profetizar cura nas nossas vidas, Senhor. Tem pessoas travadas, tristes, Senhor, que não conseguem desatar este nó, não conseguem liberar o perdão. Senhor, eu te peço, trabalha com Teu Espírito Santo em nossas vidas hoje. Nos ajuda. Tu nos conheces, Senhor. Ouça a palavra de Deus para a tua vida. Se o pai, se a mãe, se o marido, ex-marido, ex-esposa, alguém te disse uma coisa que feriu o seu coração, os teus namoros,
as pessoas que você conheceu, que disseram que você não é nada, que olharam para você e te desprezaram, e você ficou humilhado, humilhada, procurando, mendigando este amor. Deus te ama. Talvez você pense em conquistar o amor de Deus com as coisas que você faz. Não. Ele te ama do jeitão que você é. O jeito que você é. Deixa o Espírito Santo inundar o teu coração. Deixa Ele tomar a tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, cura-nos. Coloca a mão assim no seu coração. Espírito Santo, eu não posso fazer esta obra, eu só posso pregar a tua palavra. Acesso ao coração deles só tu tens. Acesso ao coração de cada filho, de cada filha. Acesso ao coração das crianças. Acessa a nossa família, Senhor, que talvez nós estejamos errando dentro da nossa casa. Pai, sara as enfermidades daquele que se sente rejeitado, que hoje pode até ter vencido, mas venceu olhando para trás, ainda está enfermo. Hoje é manhã de cura para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos. Pai, talvez tenha pessoas que estão me assistindo agora, Senhor, que precisam ser saradas no seu íntimo, Senhor, lá dentro dos seus sentimentos, que não conseguem ir para frente, no lar, no casamento, com os filhos. Talvez os filhos estão sofrendo por causa dos sentimentos dos pais. Hoje eu quero determinar em nome de Jesus que isso cesse agora. Os nossos filhos são abençoados, eles não vão sofrer o que nós sofremos, e nós, ó Pai, repreendemos toda a retaliação do mal, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: eu sou curado no nome de Jesus. Eu aceito o perdão de Deus e eu libero perdão sobre a vida das pessoas. Hoje eu sou melhor e eu posso dar coisas melhores em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Presbítera Jaiane, pode sentar. Semana que vem a gente continua. Amém? Só que semana que vem a gente vai trabalhar dentro dos próximos acontecimentos. O posicionamento de Esaú e o posicionamento de Jacó. Amém? Senão a gente fica muito tarde, eu não quero passar